Glória a Deus. O judaísmo messiânico é o nome pelo qual é conhecido os judeus que creem em Jesus. E os mesmos guardam os princípios de fé judaica diferente dos que fazem os cristãos. E é exatamente a respeito desse assunto que nós vamos falar aí em nosso canal Derrubando Raciocínios. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse tema bastante interessante a respeito do judaísmo messiânico. O que a palavra de Deus fala a respeito dos judeus cristãos? Aleluia, atendendo aí, aleluia, a solicitação de mais um inscrito do nosso canal Derrubando Raciocínio, nosso irmão Israel Corrêa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segue a paz de Cristo aí para você, meu amado, e todos que têm acompanhado o nosso canal Derrubando Raciocínios. Louvado seja Deus. E antes de dar início a esse estudo, eu quero convidar você para que se inscreva aí no nosso canal. Você está vendo o botãozinho aí vermelho, inscrever-se? Aleluia, dê um clique nele. Quando clicar nele vai aparecer um sininho, é o sininho de notificação. Você dá um clique nesse sininho também. Aleluia, esse sininho de notificação serve para te notificar todas as vezes que a gente postar um vídeo diferente, amém? Não se esqueça, se gostar desse vídeo, deixa o seu joinha, não gostou, não tem problema, deixa, aleluia, o seu dislike, a gente também vai considerar. O importante no canal Derrubando Raciocínio é a sua participação, aleluia. Não se esqueça de nos seguir aí, ó, pelas redes sociais, pelo Facebook, @derrubandoraciocínios.com.br e também pelo Instagram, derrubando_raciocínio.com.br. Meus irmãos, prestem bem atenção. Atendendo a solicitação do nosso irmão Israel, aleluia, louvado seja Deus, nós achamos por bem fazer um estudo a respeito dos judeus messiânicos. O que a palavra de Deus fala a respeito deles e o que tem a ver eles com a igreja da atualidade. Louvado seja o nome do Senhor. E fizemos um estudo aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Eu gostaria de que você redobrasse a atenção para que você os conhecesse. Aleluia, louvado seja Deus. E o judaísmo messiânico é o nome pelo qual é conhecido os judeus que creem em Jesus. Os mesmos guardam os princípios de fé judaica, diferente de como fazem os cristãos. Eles creem em Deus, creem na Torá, como sendo os ensinamentos mosaicos pelo Pentateuco. Creem no Messias como um profeta, como foi Elias e Moisés, sendo um Deus encarnado, nascido de Maria e de José. E graças à rejeição, aleluia, dos judeus ortodoxos, foi que a salvação chegou até nós, considerado gentil, para nos transformar em um só povo, em uma só família. Então nós vamos ver nesse vídeo o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Amém? Louvado seja Deus. E mediante a isso, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 1, versículo de número 11 até o 13. Aleluia, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Louvado seja Deus. Preste bem atenção, queridos e amados espectadores. Aleluia, nós vemos aqui dentro desse texto, aleluia, a palavra de Deus nos dizendo que Jesus ele veio para os que eram seus. E esses seus, amado, eram os judeus, o povo israelita. Aleluia, louvado seja Deus. Porém os seus não recebeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos mostra com clareza que os judeus não recebeu o Senhor, mas ele diz que todo aquele que o recebeu, aleluia, aqueles que creem no seu nome, ele deu o poder de ser feito filhos de Deus. E é dentro desse texto que nós
entendemos que graças à rejeição desses judeus que são ortodoxos, aqueles que seguem, aleluia, louvado seja Deus, as leis, aleluia, mosaicas, aqueles que creem em Deus, porém não conhecem, não reconhecem o Messias, sendo ele o grande salvador de toda a humanidade. Aleluia, e graças à rejeição desses judeus ortodoxos, foi que a salvação chegou até nós. E segundo, aleluia, louvado seja Deus, o que nós encontramos nas Escrituras, foi um propósito de Deus, a rejeição deles. Por quê? Porque a salvação teria que chegar a toda a raça humana. Aleluia, porque quando Deus fez o homem, ele não fez o homem no propósito de viver uma vida pecaminosa, uma vida de libertinagem. Fez o homem para lhe dar culto, para lhe dar louvor, para servi-lo em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja Deus. E não somente o povo judeu. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então Jesus se fazendo carne, aleluia, se fazendo homem, aleluia, louvado seja Deus, e graças à rejeição desses judeus ortodoxos, a salvação chegou a todos os seres humanos, aleluia, louvado seja Deus. E quando nós olhamos para a página sagrada, teve um pequeno populacho desse povo judeu, aleluia, que passou a crer em Jesus, e dentre eles, aleluia, são aqueles que estão residindo aí, lá na cidade de Samaria, aleluia, louvado seja Deus. E com isso eu gostaria que você conferisse comigo a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 4, do verso 21 até o 23, o texto bíblico, aleluia, vai nos dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, aleluia, louvado seja Deus, chegou a uma cidade samaritana, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus, perto das terras de Jacó. O texto bíblico vai nos dizer que ele se deparou com uma mulher samaritana, aleluia, louvado seja Deus, que estava, aleluia, tirando água no poço de Jacó. E quando eu começo a olhar o texto bíblico, eu vejo aí no capítulo de número 4, verso de número 21 até o verso 23, o texto bíblico nos diz assim, aleluia, louvado seja Deus, disse Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorai o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo vem, e quando ele vier, explicará-nos tudo. Disse Jesus, eu sou o que falo contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Observa o texto, meus amados. Aleluia, louvado seja Deus. A mulher, como o texto bíblico nos mostra, ela estava tirando água no poço de Jacó. Aleluia, louvado seja Deus. E observa que quando Jesus se aproxima dela, ele pede, dai-me água de beber. Aleluia, louvado seja Deus. Ela indaga Jesus, como sendo tu um judeu, pede a mim, aleluia, louvado seja Deus, água de beber, visto que sou uma mulher samaritana. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E Jesus aborda a mesma e diz para ela da seguinte maneira, aleluia, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria água e ele lhe daria água viva. Aleluia, louvado seja Deus. Ela surpreendeu-se com aquela resposta do Criador, do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, então ela aborda Jesus e diz, então dai-me desta água. Aleluia, para que eu não venha mais aqui. Aleluia, louvado seja Deus, nesse poço tirar. Aleluia, além do mais o Senhor também não tem balde para tirar essa, aleluia, água, essa água viva. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus aborda mesmo e diz, olha, a água que você tira, você bebe e torna a ter sede, mas a água que eu lhe der, aleluia, jamais terá sede. Aleluia, louvado seja Deus. E ela insistiu, dai-me de beber desta água então. Então eu olho a palavra de Deus nos dizendo, Jesus aborda mesmo e diz, então vai e chama o teu marido. Aleluia, glória a Jesus.
E o texto bíblico vai nos dizer, meus amados, aleluia, louvado seja Deus, que aquela mulher respondeu para o bom mestre: eu não tenho marido. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus olha para ela com seu olhar de compaixão, com seu propósito de unir um povo só. Aleluia, louvado seja Deus, tanto de judeu como de samaritano. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E disse: disseste bem que não tem marido, porque já tiveste 5, e o que tem agora não é teu. E ela disse: eu vejo que tu és um profeta. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Os nossos pais, aleluia, adoram neste monte, mas vós os judeus dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E é onde nós vemos o texto bíblico nos mostrando. Aleluia, louvado seja Deus. Mulher, vem a hora e já chegou. Aleluia, que nem nesse monte nem em Jerusalém adorarão, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha Jesus dentro desse texto, amado, fazendo uma unificação de povo, tanto de judeu como de samaritano. Mas nós vamos correr o porquê do tempo. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Teste aos Romanos, no capítulo 3 e o verso 29. Olha o que o texto bíblico nos diz. Deus é Deus somente dos judeus? Não é também do gentio? Sim, dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então observa que aqui existe uma narrativa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Dizendo que Deus não é Deus somente dos judeus, mas também dos gentios. É uma pergunta que foi elaborada, aleluia, tanto para aqueles que são judeus que se circuncidam, como para os gentios que não se circuncidam. Aleluia, louvado seja Deus. Então Deus, ele quer unificar e fazer um povo só. Aleluia, mas o texto bíblico ainda vai nos mostrar, aqui na carta de Teste aos Romanos, no seu capítulo 9, e o verso 22 ao 24, o texto bíblico vai nos dizer assim: e que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como diz Osés: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha o texto informando mais uma vez, aleluia, que o nosso Criador, ele é Deus, tanto de judeu quanto dos gentios. Aleluia, e foi por meio disso que os judeus, uma parte dos judeus, começaram a crer em Jesus, pelos sinais que ele fazia nas regiões por onde o mesmo passava. Aleluia, por isso se tornaram, aleluia, deixaram, aleluia, de ser judeus ortodoxos e passaram a ser judeus messiânicos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ainda aqui no livro de 1 aos Coríntios, no seu capítulo 1, e o versículo de número 21 ao 24, o texto diz assim: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Louvado seja Deus. Mais uma afirmativa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, nos mostrando, aleluia, louvado seja Deus, que todos quantos são chamados, seja judeu ou seja grego, seja judeu ou seja gentio, aleluia, seja judeu ortodoxo, seja judeu messiânico, aleluia, pregamos Cristo, aleluia, crucificado, morto e ao terceiro dia ressurreto, para dar a salvação, tanto a um
quanto a outro. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ainda confira comigo os textos bíblicos. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16 ao 20. A palavra nos diz assim: contudo, quando anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Logo, que recompensa tenho? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não usar do direito que ele me confere. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servos de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Louvado seja Deus. Observa que Paulo foi um dos pregadores, aleluia, dos gentios, enquanto Pedro, pregador dos judeus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o evangelho de Cristo precisava ser anunciado tanto para judeu quanto para os gentios. E tudo isso a fim de fazer uma unificação de povo, de nação. Aleluia, louvado seja Deus, com intuito e propósito. Aleluia, louvado seja Deus, de levar todos unicamente ao grande Deus. Amém? Aí em 1 aos Coríntios capítulo 12, o verso de número 12 e 13 diz assim: assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, tornam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um mesmo Espírito. Amém? Aleluia. Paulo aqui também está nos informando. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome daquele que vive e reina e sempre reinará. Pois todos nós somos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer de judeus e quer de gregos. Louvado seja o nome do Senhor. É nisso onde o texto bíblico também vai nos informar que os últimos, eles serão os primeiros. Quer dizer, nós, os gentios, não tínhamos direito dessa tão graciosa salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Éramos taxados como últimos, nos tornamos o primeiro. Aleluia, louvado seja Deus, porque recebemos o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único Senhor da nossa vida. Aleluia. E eles que eram os primeiros passarão a ser o último. Aleluia, devido ao propósito que Deus, devido ao pacto que Deus fez lá com Abraão, lá no passado, que dele sairia, aleluia, nação de todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Criador para todo sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Então se tornaram os últimos. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a salvação veio dos judeus. Aleluia, veio por meio dos judeus. Mas a rejeição dele fez com que a graça de Deus nos alcançasse da mesma maneira. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E para finalizar a minha fala, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 11 ao 15. É escrito assim: e chegado Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara, porque a sua atitude era condenável. Porque antes que alguns estivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi retirando e apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quando, porém, vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo um judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado.
Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. E se torno edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo então morreu em vão. Louvado seja Deus. Então nós observamos aqui o texto, mostrando-nos uma controvérsia entre, aleluia, louvado seja Deus, Pedro e Paulo. Pedro foi repreendido por Paulo porque ele andava, aleluia, ele sendo um judeu, andava de forma como gentil, obrigando, aleluia, os outros se tornarem como ele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas Cristo, enfim, ele veio tanto para judeu, quanto para grego, quanto para gentil. Então, meus amados, aleluia, louvamos ao Senhor que a salvação chegou a todos os povos e a todas as nações. Basta o confessar, aleluia, como sendo Ele o único e suficiente Salvador da sua alma. Aleluia, obedecendo os seus santos e poderosos mandamentos, e assim seremos salvos. Portanto, querido e amado irmão Israel, aleluia, não sei se foi, aleluia, nesse âmbito de assunto que o irmão pediu, solicitou esse assunto, aleluia, dos judeus messiânicos, aleluia, mas espero em Cristo que essa palavra ela venha trazer um esclarecimento à sua mente e que o Espírito Santo ele venha, aleluia, promover mais e mais essa palavra dentro do nosso subconsciente. Aleluia, quero pedir a você, espectador, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, aleluia, nos acompanhando, aleluia, louvado seja Deus, deixando aí o seu like, aleluia, louvado seja Deus, nos seguindo pelas redes sociais como o Facebook, @derrubandorraciocínios.com.br e também pelo Instagram, @derrubando_raciocínio.com.br. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero agradecer a sua, aleluia, cooperação e aguardo você nos comentários para abordar o assunto polêmico dos próximos vídeos. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo reine sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém.